Edição do 79, 70 anos, começamos a contar um pouquinho mais da história desse prefixo tão importante para o rádio brasileiro. E hoje nós vamos homenagear uma das pessoas mais importantes e relevantes do rádio, José Carlos Schiaparelli. E como convidados, nada mais, nada menos que os dois filhos, também radialistas, que vão falar um pouco da história do pai. Olá, Carlinhos Schiaparelli, seja bem-vindo à sua 79. Obrigado, amigo, pela lembrança, pelo convite e pela homenagem ao meu pai. Eu até achei que você dissesse assim, é o filho mais velho. Meu pai disse que eu sou o primogênito. Entendeu? Foi por ordem cronológica, né? Rapaz, obrigado pelo convite e por essa lembrança fantástica do pai que tanto fez, que tanto trabalhou, entendeu? Cantante e falante 25 horas por dia. Sem dúvida. Jairnei César Schiaparelli, seja bem-vindo. Obrigado, Calistão. Obrigado pela homenagem. Prazer estar aqui contigo. Na minha vida eu tenho isso comigo, vocês sabem, das minhas maneiras, eu sempre homenageei e relevei a figura de José Carlos Schiaparelli. Obrigado. Para mim, um dos mais importantes da história do rádio brasileiro. Considero dessa maneira. E o Schiaparelli um dia tomou um ônibus na capital, chegou aqui em Ribeirão Preto e não saiu mais. É isso aí. História contada. É Vila Tibério que ele chegou. Uhum. E é uma história riquíssima, né? Porque naquela época, o cara, para falar no rádio, bom somos nós, tinha que ser ótimo. Hoje não, às vezes algum subsídio, algum patrocinador forte abre todos os microfones. Exato. Então a qualidade nesse sentido caiu até na criatividade. O Zé Carlos, depois que chegou, vou perguntar fatos assim que eu realmente não sei. Ele demorou quanto tempo para se casar com a dona Guaraci, a mãe de vocês? 1 ano e pouquinho, né? Nossa. Mais ou menos. Foi 1 ano e pouco. Ele chegou para morar na casa de quem? Da tia? Do Zezinho. Da Rua Amador Bueno, quase esquina com a Visconde do Rio Branco, que era meio primo dele, né? E aí ficou, amigo, rádio, cantoria e falação 25 horas por dia, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Uma coisa que eu acho bacana, não sei se tem fundamento, mas há quem diga que quanto menos rugas a pessoa tem, é sinal de maior satisfação na vida. Se você olhar para o meu pai hoje, na testa dele, na barriguinha dele, na perna dele, não tem rugas, Calixto. Foi absolutamente feliz, entendeu? Eu quero fazer o que eu mais gosto, ou seja, falar e cantar. Gostem ou não gostem, mas com o coração, com o discernimento muito grande, com o talento, claro, mas fazendo realmente aquilo que ele tinha certeza que ele sabia fazer. Antes de Gentil Senhorita, que foi o primeiro disco dele e, consequentemente, o primeiro sucesso, ele estava fazendo o que em São Paulo? Ele participava de programas de calouro, participava de programas como convidado, entendeu? Cantava em boate Cantava e ao em mesmo boate, tempo era carregador de malas no aeroporto de Congonhas. Nossa Senhora. Que foi por muito tempo desempenhado a função dele como trabalhador normal, mas sempre à noite cantando em boates. E também, eventualmente, fazia shows, né? Sim. Desde menino ele começou a cantar, né, já? 14, 15 anos. E aí era ele, posso lembrar alguns? Pode, deve. Agostinho dos Santos, que também cantava com meu pai na noite. A voz aveludada. Carlos Gonzaga, que ainda está vivo, se não me engano, agora com 98 anos, né? O Wilson Miranda, entendeu? E agora, antes do meu pai ficar meio doentinho, talvez uns 10 anos, ele olhou para mim e falou, filho, pensar que o pai sabia cantar um pouquinho, principalmente na cantoria. A locução foi uma coisa na sequência, mas principalmente começou como cantor garoto. O pai não fez sucesso, o pai, né, não vendeu discos, tal, tanto quanto outros. Eu falei, pai, o Wilson Miranda morreu, né, daquele acidente aéreo em 73, em Orly. O próprio Wilson Miranda, segundo consta, teria sido atropelado em São Paulo. Eu falei, o senhor está aqui vivo, vendo os netos crescerem, o senhor fazendo shows, o senhor cantando, falando no rádio, que é a tua grande paixão.
Entendeu? Então não pode lamentar mas aquilo foi escolha que... também, né, Calixto? Sim, Foi claro, escolha claro. por parte dele de não seguir uma carreira nacional, vamos dizer assim. Porque todos os outros amigos ou companheiros da época que trabalhavam na PRA7 consecutivamente na 79, acabaram migrando para São Paulo, que foi o caso de Moacir Franco, que foi o caso do Rogério Cardoso. Meu pai é vindouro desta época, um pouquinho depois, talvez, que o próprio Boni, a Guta, o Lousada, foram todos embora em 1957, 58. Foi quando meu pai estava chegando em Ribeirão. Então o auge da PRA7 da 79 era um negócio estrondoso. Meu pai chegou a andar de carro aberto, uma baratinha, se não me engano, de carro aberto, com o Carlos Galhardo, e outros tantos, com né? toda a rua parava para ver os locutores da época. Meu pai era uma sensação na época, como todos os outros eram. E ele acabou não seguindo os outros. E foi o mesmo caso de quem descobriu o Silvio Santos, que foi o Silveira Lima, que fez o caminho contrário, que veio do Rio para São Paulo, de São Paulo para Ribeirão e para Rio Preto, onde morreu, lamentavelmente, em 1979. E foi o caso do meu pai, que acabou ficando por aqui e estabeleceu moradia. Meu pai se entristecia muito, deixa eu aproveitar falando no Silveira Lima, que nos anos 64, 65, não lembro exatamente quando, eu era muito nenezinho ainda, bem pequeno, ele se entristecia que algumas pessoas diziam, não acreditavam que o Silveira Lima dizia que era ele quem tinha colocado o Silvio Santos na carreira artística, no rádio, entendeu? Mas Isso... aconteceu um episódio, né? Sim, aí nós tivemos Sim, Cidade Silveira Lima contra... que descobriu o Silvio Santos. Silvio Santos, ele que deu a primeira oportunidade. E consecutivamente, aqui em Ribeirão, o Olhou pro JC meu pai. e o Sebastião Xavier. Foram dois que o Silveira Lima, vamos dizer assim, pôs a mão, abençoou, porque eram dois radialistas iniciando na carreira, né? E o Silveira Lima veio de São Paulo com uma fama... E olhou pro meu pai, Sim. né? Diz que ele olhou pro meu pai e falou, para de cantar. Você vai ser locutor. É porque meu pai, você sabe, veio como cantor. Como você citou, gente, o senhorita, meu pai veio para Ribeirão como cantor. Sim. E para ficar pouco tempo. Foi quando convidaram... Do dia pra noite, da noite pro dia, falaram, Zé, você vai cantar na 79. Aí, acho que foi o Costabile, né? Se não me engano, 3 de Romano. Dia de São Brás. Dia de São Brás. Protetor da Garganta. 3 de fevereiro de 1957. Você vai cantar na 79. Consegui ir lá, tá, beleza, tudo bem, eu vou cantar e depois vou embora. Tudo bem, só que no dia 4, a PRA7 já queria meu pai para cantar. E no dia 5, a 79 fez uma proposta. E no dia 6, a PRA7 fez outra proposta. E aí começou a cantar e a misturar uma coisa com outra. A locução com a música e aí... Eu falava do Silveira Lima, se me permite, porque meu pai se entristecia muito, que ele olhava nos olhos do Silveira e tinha certeza que não era mentira quando ele dizia que ele colocou o Silvio na carreira artística. Bom, aí nós fomos no Cidade contra Cidade 78, 79, Ribeirão perdeu para Muriaé, né? E nós nos aproximamos do Silvio Santos. Sabe qual foi a fala dele? Nós fomos até o camarim dele, eu e meu pai. Né? Meu pai foi levar um santinho de morte, lamentável, de 7º dia do Silveira Lima, e... Meu pai pediu, eu tinha 7 anos, foi em 1979. Por aí. Eu tinha 7 anos e vi aquele homem chegando perto de mim, já era o Silvio Santos, né? Lembro como se fosse hoje. E meu pai falou, olha, eu queria falar com o Silvio, tá? A moça falou, vai ser difícil falar com o Silvio. Mas fala pra ele que é o Zé Carlos, lá de Ribeirão. Ele veio, quando ele veio, aquele susto danado. E aí ele falou, olha, eu estava nos Estados Unidos, né? Uma coisa assim, eu estava nos Estados Unidos. Ele não foi ao velório, ele não foi ao velório do Silveira. Meu pai levou porque ele estava nos Estados Unidos comprando equipamento pro SBT. Que logo depois, em 81, tava a revelação, tava aí. Aí em 81 foi fundado o SBT. Até então era TVS de Londrina. Até então, até 80, final de 80, era TVS. Isso. E ele falou, não estive no velório, porque estava nos Estados Unidos comprando equipamento e tal, mas eu quero que você pegue meu telefone, ou pegue o telefone da Ilka, mulher do Silveira, e diga para ela que eu estou à disposição, porque o Silveira matou minha fome por muitas vezes. Esse casal matou minha fome no Rio de Janeiro. Esse casal matou minha fome. Jamais esqueço. E aquilo ficou marcado no meu coração. E aí, depois de muito tempo, Calixto, o livro do... Silvio, o livro do Arlindo Silva, que trabalhou com ele como diretor da TV. Cita 2 vezes o Silveira Lima no livro como parte da história do Silvio. E na contracapa não tem o Silvio o pai, o Silvio a mãe, o Silvio Pelé, o Silvio Roberto Carlos. Tem o Silvio como coadjuvante do Silveira. O Silveira em primeiro plano e o Silvio com 16, 17 anos logo atrás.
Entendeu? Dizendo na página 24 que foi o maior apresentador que ele já viu na vida, palavras textuais do Silvio, e ao final do livro reeditando. Início dos anos 40, Rádio Guanabara, não sei... Essa é uma das histórias do JC, né? Meu pai veio e que a gente, por acompanhar, né, Calixto, acompanhamos... E surgido das mãos abençoadas do Silveira Lima, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, o Silveira Lima, eu não sei como que eu vou homenageá-lo aqui, mas merece uma relevância, uma comemoração, porque a função desse programa, nós estamos remexendo na memória do rádio. Do baú, modéstia à parte, não poderia ser qualquer outro, como nunca se fez aqui no Rádio Ribeirão Pretano. Então, graças a Deus, eu falo que os dois irmãos Caparelli, logo que o projeto começou, o Jarney principalmente, diariamente me dando dica, me dando força, foi o início, o empurrão que faltava para começar essa atração que vocês acreditaram. Aliás, faltava isso, né, Calixto? Porque homenagear depois de morto é muito fácil, né? Lamentavelmente, meu pai não está aqui por conta de doença, né? E inclusive hoje está adoentado e está internado, inclusive. Mas é bom que está, né? Porque que está presente, né? Que está no dia a dia, que vai poder ver esse programa, se Deus quiser. Porque homenagear depois que passa, não adianta, né? É bom fazer em vida mesmo, né? Fazer em vida. E tem tanta gente boa que até dezembro, se Deus quiser, nós vamos trazer aqui. E está despertando uma curiosidade. Por exemplo, eu achei que eu conhecia muito bem a história do pai de vocês. Até agora, tipo, metade do programa, eu tô sabendo de fatos que eu não sabia. E essa é a função dessa atração. Mas o Zé Carlos, depois que se firmou aqui no Rádio Ribeirão Pretano e se tornou uma figura expoente, vocês mais que ninguém vão poder responder isso. Ele teve proposta para sair de Ribeirão Preto? Ou consulta para ir voltar para a capital, sei lá. Até porque, Calixto, eu acredito que não. Eu acredito que não teve proposta. Mas até porque depois... meu pai sempre foi muito família e você sabe disso. E a gente honra e preza muito essa história dele. Porque depois que nasceu o Carlinhos, depois nasceu a Jocely, depois que eu nasci, não tinha proposta que o tirasse daqui. Não. Sabe, meu pai nunca quis, ele nunca almejou. E, lamentavelmente, eu sempre o critiquei, por exemplo, dele não ter entrado na política. Apesar de ter trabalhado muito com políticos, mas eu sempre o critiquei por não ter entrado na política. Porque meu pai sempre ajudou a comunidade de uma forma impressionante. De qualquer jeito, ele estava ajudando. Mesmo que seja através do rádio, da prestação de serviço, da utilidade pública, ou através da música, que fez com que muita gente se emocionasse, casasse, se cumprimentasse, comemorasse aniversário, enfim, tal. Meu pai criou uma raiz muito forte com Ribeirão. E Ribeirão... É o que eu ia dizer, o amor que ele criou por essa terra... Total, meu pai, eu não me lembro dele ter voltado, poucas vezes, ele deve ter voltado comigo umas 2 vezes em São Paulo, poucas vezes ele voltou em São Paulo, porque criou raiz, fincou como terra natal dele mesmo aqui, entendeu? E depois a gente tem algumas imagens, inclusive, se você puder soltar, lógico, depois que ele virou cidadão, se tornou cidadão ribeirão pretano, em 85, 1995, acabou. Aí estava decretado que ele era cidadão ribeirão pretano nato, quase nascido aqui mesmo. Que foi uma sugestão do Coraúcio Neto, né? Levou à Câmara e todos aprovaram essa sugestão do Coraúcio. Foi muito bacana. Inclusive, graças a Deus. O vereador que eu trabalhava lá, que ficou na maior alegria, Barquete Miguel. Olha aí, ó. Olha aí. E o pai inteiraço, né? Mas saudável, mente boa, fisicamente perfeito. Ele chegou já dando show, né? Cantou na abertura da sessão. E o Coraúcio Neto cantou sertaneja. Sertaneja, se eu pudesse. Foi emocionante aquele dia, aquela sessão. Mas essa oportunidade que você falou, essas oportunidades que faltaram, entre aspas, de São Paulo ou de qualquer outro grande centro, tiveram aqui. Meu pai fez centenas, eu acho que foram centenas de programas. Criou oportunidades, criou espaços para outros ritmos, por exemplo, o sertanejo. Quem diria, meu pai tocou música sertaneja. Sim, meu pai fez. Meu pai tocou samba.
Meu pai fez um programa por muitos anos chamado Samba, Somente Samba. Poucas pessoas sabem. O Quem é que não sente saudade foi um programa tradicional. Sim. Foi um programa com mais de 24 anos no ar, sim, ininterrupto, 24 anos. Sabe o que é fazer um programa ininterrupto? Acho que poucos têm, como o Morandini, como outros amigos têm. Íris Ribeiro, o Íris, enfim. Mas enfim. Direto. E era um programa que aí a gente entra nesse, principalmente eu, que eu era bem garoto e cresci com esse programa, que era aos sábados das 8 à meia-noite. E depois se tornou o Canto Seresteiro, que passou de segunda a sexta, dentro desses 24 anos, tá? De segunda a sexta, que era o Canto Seresteiro também. E agora, contem um pouco para mim, JC Atende Você. Um dos programas mais importantes da história do nosso rádio, sem dúvida alguma. Você não identifica José Carlos Caparelli sem o JC Atende Você. A gente não consegue. Não tem como. Não consegue distinguir, separar um do outro, não existe. E onde ele defendia o prefixo, ele levava o JC Sim. Atende Você. De todos os programas, atualmente, hoje, ainda em atividade, esse do meu pai é o programa com o nome mais antigo. Entendeu? E aí apesar do meu pai afastado por 8 anos, o Carlinhos continuou com o programa. Eu continuei com o programa exatamente por isso, para perpetuar um nome inesquecível no rádio do Ribeirão, né? Para poder fazer com que o meu pai, se bem que hoje ele praticamente não escuta, sabe? E a gente não faz questão para ele não se machucar também, né? Por o coraçãozinho dele não ficar meio triste. Mas efetivamente o programa ainda em atividade. Não mais com o titular, claro, agora comigo, meu irmão ficou com a gente muito tempo, né? Mas é o único programa que de maior nome no rádio Ribeirão Pretano, não digo talvez de audiência, mas de permanência. E eu gosto muito dessa integração. O programa é apresentado na CMN todos os sábados. Agora de segunda a sexta. Segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. Sábado não tem mais. Não tem mais, eu estou das 18 às 19 todo dia. Agora, questão de 2 meses por aí. Entendeu? Aí me foi feita essa proposta, eu falei, puxa vida, como vou? Né? Com certeza. Mas meu pai teve Domingo Alegre da Amizade, meu pai teve o JC Atende Você, que permanece, o Samba Somente Samba, que meu irmão falou, Canto Seresteiro, Meu Brasil Brasiliense, Meu Brasil Brasiliense, A Hora do Motorista. Meu pai teve N programa. Por quê? Porque tinha uma época até, né, já, que o pai teve 3 programas por dia, além do auditório aos domingos. Então você imagina, além de fazer tiro de guerra, junta de serviço militar e na quinta CSM. Onde foi civil e aposentou lá. E o que ele dispensou de jovens que, por exemplo, trabalhavam para fazer o serviço militar. Ele não dispensava ninguém. Ele pedia apenas habilitava. Que as pessoas... Calixto, pessoas humildes, pessoas humildes, vizinhos, amigos nossos, pessoas de todas as áreas, entendeu? Era impressionante. Por quê? Porque naquela época o tiro de guerra era aproximadamente 3 horas por dia, se não me engano. O menino precisava parar de estudar, precisava parar de trabalhar, né? E meu pai intercedia para poder fazer esse meio campo com as pessoas. Cara, impressionante. Foram 30 anos lá na CSM. Nossa, 30 que beleza. Anos. E ele falava com orgulho dessa quinta CSM de tamanho. E da Junta também, né? Da Junta também. Não, o Caparelli tem um diferencial que ele sempre soube valorizar as raízes. Sim. Pessoa, eu não sei nem se tinha isso, não sei se existiu. Pessoa que talvez ele não gostasse, ele nunca falou nada, ele simplesmente afastava. Engolia e seguia a vida. Porque no meio, até a competição do rádio, é histórico isso. Nem todo mundo se dá bem. Sim. Às vezes por ciúme. E o que meu pai descobriu de gente? O que meu pai abriu, mesmo não sendo empresário, né? Mesmo não sendo dono de rádio. Cultura. O que ele aprontou? Faz não sei o quê. Convida não sei quem. Não, ele intercedia junto aos proprietários da rádio ou das emissoras, né? Para poder dar chance para... Teve... Não vem ao caso quem são, mas 3 que começaram na mesma época que eu. Não, esquece. Aí, na verdade, meu pai foi falar com o Cid José Machado dos Santos, dono da Brasiliense da Alvorada Antiga, para colocá-los, para dar chance para eles. Eu desci a escada da Brasiliense e falei, pai, o senhor é maluco? O senhor vai perder teu espaço. De repente, eles se transformam, tanto quanto eu. Também estava tentando começar na época, 43 anos atrás só. Faz muito tempo, não. Aí ele pegou e falou, filho, primeiro que eu boto fé no meu taco. Primeiro que eu me acho competente demais. E segundo, que se eu não fizer essa intermediação entre eles mesmos vão se auto-apresentar. Entendeu? Vão encontrar o Cid, vão se expor, vão dizer que tem vontade de trabalhar, é boa. Então eu não tenho medo disso. Então isso era muito também bacana no meu pai. Com certeza. E quando ele dirigiu a Cultura, a Rádio Cultura? Também.
Um dos nomes que vem, assim, ele reconhece mais, André Luiz Rezende foi um dos nomes que ele ajudou. Sem dúvida. Porque até então o André, ele lia boletins de ocorrência, até então. Não, menino, você tem teu valor. E muita gente ele fez isso. Muita gente. Muita. Então, Mais um, Lincoln Fernandes. Foi um outro que ele fez também. Lincoln, essa aproximação. Meu pai, Carlinhos, enfim, Entendeu? hoje esse... Fez aproximação com o Wilson Tony, para que, na verdade, essa amizade perpetuasse, entendeu? O Lincoln brigou com o Tony. E ele seguisse. Né? O Lincoln brigou com o Tony, teve um desentendimento momentâneo ali, e ficou muito chateado e foi embora para casa. Meu pai foi na casa dele buscar o Lincoln de volta. E tantos e tantos. Tá aí a história e não do só Lincoln, no AM, no muito bem FM contada. também. Viu, Calixto? No FM também. Meu pai fazia essa aproximação, esse contato tão bacana, entendeu? Acho que pelo carinho que as pessoas tinham com ele, o escutavam e acabavam mantendo essa outra pessoa. vocês dois fizeram FM. O pai chegou a fazer? Quase. Quase. Não chegou a fazer. Quase. Teve um início de flerte. namoro. Teve um início de namoro com a Conquista. Na 1987, 88. Bem no início da Conquista. Quando a Conquista estava bem no início e tinha nomes consagrados, como Mauro Santos, que lamentavelmente morreu agora, Ioval, Darcy Vera, Moa. o Moa, Moacir Jatobá estava por lá. Já meu pai teve um início de conversa, mas não... E na Independência também, pelo Totinha, né? Na Independência que ele adorava o Totinha. também. Quando inaugurou, entendeu? Quase que o pai foi para lá. Tanto Mas que, a vida dele mesmo né? foi a AM. É o Foi AM, a Colorado, era o AM. foi a Tropical, a Brasiliense, Trabalhou né? em todos os prefixos. Todas A as- AM, sim. A AM, A sim, AM todas. O que ajudou a constituir essa história marcante do rádio. E, como eu disse, vão vir nomes aqui nessa atração, mas o J.C. Caparelli, ele escreveu com letras maiúsculas e douradas, não é douradas banhadas, não, é de ouro mesmo, a história do nosso rádio. Então, isso tem que ser relevado, como ele tantos outros fizeram. Mas ele se destacou, principalmente, emociona para falar, o coração de ouro que ele sempre teve. Sim. Então ele não sabia falar não para ninguém. É isso, Eu tinha medo se alguém precisasse da camisa dele. Ele tirava na hora. Na hora. Era impressionante. Na hora. Então isso daí foi uma coisa que quando... Eu não vou conseguir falar César Caparelli, Jairnei. Quando o Jairnei falou, pena que ele não entrou na política, eu penso que seria a maior... Não sou onipotente. Sim. Que seria uma das maiores votações se ele tivesse concorrido. Sim. Tantos outros quanto ele daquela época, né? Que foram até reeleitos. Meu pai também seria. Meu pai foi cotado para ser, e não vem ao caso o restante da história, mas meu pai foi cotado para ser prefeito. Olha Candidato só. a prefeito em 1958. Por aí. 58 ou Ele tinha acabado de 59. chegar. Ele tinha acabado de chegar. Acabado Estava de explodindo. chegar. Ele foi cotado para ser candidato a prefeito de Nossa. Ribeirão. Mas Agora. nunca quis. Mas eu criticava no sentido de poder ajudar muito mais pessoas. Né? Como tantos outros que o veículo rádio, a 79, a PR7 e tantos outros fizeram. Né? E puderam ajudar a cidade a construir um dia a dia diferente. Agora, o que é bacana, Calixto, é que embora eu seja bem mais velho que o meu irmão, ele é mais velho que eu de rádio. Ele começou com o meu pai, no mundo jovem, na Renascença Antiga, entendeu? Eu tenho mais tempo de rádio oficial, mas ele começou como menino. Que bonito, viu? Isso também tem que ser relevado. Quem está gostando dessa atração é o nosso querido Bruno Alves, certo? Que faz com muita Tá competência. curtindo, tá acompanhando. Ele está acompanhando histórias aqui, nesses tempos que ele tem, eu vou até dizer, comandado a festa. Muito E diz que vai importante. pagar o almoço para nós, o Bruno, né, Bruno? Vai. É a nova safra, né, Calistão? É a nova safra do rádio, da televisão. E certeza. que bom, né? Que bom que e tem que essa bom. nova safra. Outra característica do Caparelli que, olha, vai ser muito difícil alguém conseguir isso. A unanimidade em que sentido? Tinha até um programa, 8 ou 80, qualquer coisa assim. Dos 8 aos 80 anos, todo mundo adorava ele. Não sei a magia. Ele brincava com crianças. Ele atendia no rádio com os idosos. Os idosos... E o que o Carlinhos falou tem um certo sentido com o que você está dizendo agora, Calixto. Porque o meu pai estava com o programa Quem é que não sente saudade no ar, quando surgiu um patrocinador, uma oportunidade. Ele estava na Renascença nessa época, lá que era na Constabile Romano, dentro da UNAERP. E surgiu um patrocinador para que ele fizesse um programa infantil.
E ele falou, eu lembro como se fosse hoje, ele chegou para minha mãe e falou assim, como é que eu vou fazer esse programa? Porque eu faço um programa para adultos, contemporâneos, né? Que era uma música de saudade, Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, e aí pra frente você sabe a história. Aí ele falou, a minha mãe falou, por que você não pensa no Jarney? Eu, com 14 anos de idade. Nossa, e aí ele não deixou de agradar nem ao patrocinador, que foi muito importante pra gente, que foi Mabel. A Mabel ficou com a gente por quase 20, acho que 21 anos, se não me engano. A Mabel patrocinou o meu pai, consecutivamente, o meu programa O Mundo Jovem, por 21 anos. Foi muito importante. Os produtos Mabel aqui em Ribeirão pra gente, biscoito, bolacha, enfim. Então, ele não deixou de agradar o patrocinador e não deixou de agradar o ouvinte, que era um espaço, um vácuo criado para a criança, ou para o jovem, que na época foi muito bem recebido. O AM ainda, ele vai ser sempre forte, mas na época era muito forte. E aí que começou a minha história. Quer dizer, ele não deixou de agradar nem o patrocinador e muito menos o ouvinte, que acabou fazendo também, me colocando no rádio. Olha, isso daí, para você que está acompanhando esse programa, também é uma certa forma de dizer o seguinte: tudo é possível, basta querer. Certo? Esses dois praticamente nasceram dentro do estúdio. Foi. Não, eu e a minha irmã fomos porteiros de programas de auditório do meu pai com 8, 9, 10 anos. O meu pai, o meu avô era bilheteiro, a minha mãe e a minha irmã cuidavam da mesa de prêmios e eu era porteiro. E minha avó cuidava de mim. Minha avó cuidava dele. Você acredita? A família inteira trabalhando aos domingos, porque eu sou o mais novo, eu sou o caçula, dentro de um programa de auditório, praticamente. Tanto lá, não na PR7, na 79, mas no Salão Paroquial da Vila Tibério e depois no Esporte Clube Mogiana. Na Vila Virgínia. Na Vila Virgínia, né, no antigo campo do comercial. Nós ficamos muitos anos, eu e minha irmã. Por isso até, Calixto, que eu não queria entrar no rádio. Entendeu? Eu não queria fazer teste algum. Por quê? Porque eu achava, não, pelo amor de Deus, semana inteira fazendo aqueles saquinhos de bala rin-tin-tin que meu pai, a gente produzia tudo em casa. Produzia em casa, todos domingo. Os prêmios que meu pai, todos os prêmios que meu pai levava ganhava, tudo pra lá. Levava tudo pra casa. E então, a gente separava no aquilo ficava de abajur, de bala, de disco, bolacha, de disco, roupa, tudo em casa, estocado. No final de semana, colocava dentro de uma perua, colocava dentro do carro e levava pro auditório, levava pra rádio. Domingo a meninada ia brincar e eu e minha irmã tinha que fazer o quê? Lotar a perua Kombi de prêmios, ir pro programa. Quando terminava as 2 horas, o conjunto, hoje é banda, né? Conjunto desmontando o equipamento, nós chegávamos em casa para almoçar e jantar ao mesmo tempo, 4h30, 5 horas da tarde. Você ia chamar algum amiguinho, alguma amiguinha, né? No caso da minha irmã, para poder brincar. O que as mães falavam? Não, filha, amanhã é segunda-feira. Amanhã é dia de escola, ou seja, nós não tivemos domingo, eu e minha irmã, de 8 a 14 anos, aproximadamente. Olha só. E se precisasse fazer isso tudo de novo? De novo. Com certeza. Hoje com maior dificuldade, né? Hoje com muito mais dificuldade, mas na época era muito fácil. Era muito bom, Na época era muito bom e muito fácil. E aí eu não quis. Aí acabei fazendo desenho projetivo, arquitetônico, técnico. Aí chegou uma hora que me deu a luz, né? Aí mudou a PRA7 para Brasília, para clube. Mas ele fala da boca para fora, porque tava no coração a vida inteira, entendeu? Isso não tem o que pague, não tem preço que pague, Calixto. A gente fazer a prestação de serviço, como eu disse, a utilidade pública, a música que meu pai transmitiu e que hoje o Carlinhos faz, eu não faço porque estou no jornalismo, estou aqui na Tati e tal, mas a gente faria de novo, com certeza. Vamos dar um viva para José Carlos Caparelli? Viva! Viva! Velho pai! Muito bom. Obrigado, viu, Calixto? Nossa, isso daí a gente faz... É o coração que está aqui, não é a primeira vez e vai continuar por muitos e muitos tempos. Deus quiser. Suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei para rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu violão. Boemia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora ironizar. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Partiu daqui tão contente, porque
razão quer voltar.